Deus. Glória a Deus. Boa noite, amados e queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom estar com vocês mais uma vez. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite para estar aqui. Eu amo esse povo da IBA Nova Iguaçu. Eu quero dizer para vocês que todas as vezes que eu estou aqui, eu me sinto em casa, porque a IBA Nova Iguaçu, ela tem muita característica que é semelhante à igreja a qual eu sou pastor. Então, eu me sinto mesmo em casa e eu vou dizer uma coisa para vocês, de todo o meu coração. Se eu tivesse que escolher uma igreja para congregar aqui na Baixada, seria a IBA Nova Iguaçu. Vocês são muito fera, viu? Parabéns, parabéns por essa igreja linda, esse povo amoroso, cheio da presença de Jesus e também um povo bonito, diga aleluia. Aliás, você podia dizer para o seu vizinho, olha, hoje você está bonito hoje, fala aí para ele. Glória a Deus. Talvez você esteja pensando assim, pastor, aqui não está muito legal não, você fala, pela fé, pela fé. Bom, me falaram que ia ter algum pianinho aí para me acompanhar. Tem aí? Ah, tá. Deixa eu falar só uma coisa aqui, irmãos. Eu gostaria de saber quantos dos irmãos que estão aqui essa noite que são líderes de célula. Levante a mão assim para eu ver. Uau, que legal. E você que ainda não é um líder de célula, eu quero profetizar sobre a sua vida. De 2023 você não passa. Deus não tirou você de onde tirou e fez e tem feito a obra que tem feito na sua vida para você só ficar olhando as pessoas servirem. Chegou a sua hora de se levantar e viver o chamado que Deus tem para você. Amém, gente? Tá, vamos fazer um exercício? Vamos ficar de pé? Eu acho que eu não fiz esse exercício com vocês aqui da última vez, porque estava muito cheio, né? Eu acho que essa chuva veio me ajudar a fazer o que eu gosto muito de fazer. É treinar na prática. Sabe, conforme o pastor Tiago falou, eu tenho um canal no YouTube com muitas mensagens pequenas de treinamento e capacitação para liderança. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer nos treinamentos e na capacitação que eu dou são exercícios práticos. Por que exercício prático? Porque um exercício prático ele te ajuda a você fixar aquilo que você vai continuamente fazer. Eu vou trazer alguns ensinamentos agora em um exercício prático. Como que nós vamos fazer esse exercício prático? Vocês vão me ajudar, eu preciso da ajuda de vocês. Nós vamos tentar fazer uma rodinha aqui de, no mínimo, 4 e no máximo 6 pessoas. Me ajuda aí, vamos organizar aí. Rodinha em pé, fez uma rodinha. Me ajuda aí com uma rodinha. Isso. Isso aí. Ok. Você agora que fez a rodinha, você vai fazer o seguinte. Solte a mão e permaneça na roda. Solte a mão e permaneça na roda. Você vai levantar o braço direito assim, ó, lá em cima. Isso. Agora você vai levantar esse dedo aqui. Como é o nome desse dedo aqui mesmo? Fura-bolo, minha mãe dizia. Fura-bolo. Você levantou esse dedo. Na hora que eu falar 1, 2, 3 e já, você vai abaixar esse dedo apontando para alguém dentro dessa roda que você acredita que é um grande líder. Ok? Então vamos lá. Ó. 1, 2, 3 e já. Grava aí, grava aí. Grava quem foi o mais apontado, quem não foi, grava aí. Gravou? Tá, agora que você gravou, permaneça no seu lugar, mas relaxa o braço, relaxa, que a gente vai começar aqui uma conversa. Na hora que eu falei, aponte para alguém dentro dessa roda que você acredita que é um grande líder, quem aqui apontou assim, ó, para si mesmo?
Alguém? Então, vamos lá. Olhe para mim e deixa eu te falar. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Existem muitas coisas na sua vida que já era para estar acontecendo, só não estão acontecendo porque você não acreditou que você era capaz. Você acreditava que os outros eram e não acreditava que você era. E sabe o que aconteceu? Um monte de gente saiu passando à sua frente, pegando aquilo que era para ser seu. Então eu vim aqui para dizer o seguinte: acredite mais em você. Acredite mais que você é capaz. Segundo ensinamento prático. Quem aqui foi o mais apontado da roda? Levante a mão para eu ver. Lá em cima, estica assim. Baixe e agora a gente vai bater um papo. Você viu como que as pessoas à sua volta, elas acreditam em você? Então eu queria dizer uma coisa, por favor, não decepcione o Deus que te chamou e nem essas pessoas que acreditam em você. Não decepcione. Faça com excelência aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Talvez nem você acreditava tanto quanto você viu as pessoas aí mostrarem que acreditam. Honre a confiança das pessoas em você. Honre a graça que Deus tem derramado sobre a sua vida. Honre isso. Terceiro ensinamento. Quem aqui foi o menos apontado da roda? Não precisa levantar. Você está no lugar certo. Depois dessa conferência, a sua vida nunca mais será a mesma. E na hora que fizermos esse exercício, você vai ser o mais apontado da roda. Dê um aplauso ao Senhor Jesus aí. Diga glória a Deus enquanto você aplaude. Abraça pelo menos 2 vizinhos e fala: você está no lugar certo. Será que meus 40 minutos pode começar a contar a partir de agora? Eu estava só brincando. Ok. Então vamos lá. Posso falar aqui tranquilo com vocês? Vocês estão preparados? Sim ou não? Então fala para o seu vizinho: aperta o cinto que a nave vai decolar. Gênesis capítulo 49, versículo de número 22 é o texto que nós vamos ler. Gênesis 49, versículo 22. O texto diz assim: José é um ramo frutífero junto de uma fonte. Os seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Bata no seu peito assim, ó, e diga: o Todo-Poderoso me abençoará. O texto diz: me abençoará com as bênçãos dos céus que está em cima. Aponta lá para cima e diga: bênçãos lá de cima. Me abençoará com as bênçãos do abismo que está embaixo. Aponta lá para baixo, diga: bênção lá de baixo. E me abençoará com as bênçãos do peito. Põe a mão assim no peito e diga: do peito. Aí abre assim, aí da madre. Não, faz como quem aqui é a conferência gerando filhos. Então a sua madre precisa estar muito aberta. Diga: do peito.
significa que da madre vão sair muitos filhos. Iba, Nova Iguaçu, muitos filhos serão gerados. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, esse é o momento da sua palavra e nós honramos o Senhor e honramos a sua palavra. Por isso pedimos que o Senhor use a minha vida, Pai, que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos. Traz a resposta para o seu filho, que há um tempo tem orado ao Senhor pedindo essa resposta. Ó Deus, tua serva está aqui e ela orou hoje de manhã e ela pediu: Senhor, fala comigo nessa conferência. Me usa como canal e traz a resposta para os seus filhos aqui essa noite. Oramos juntos no nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto diz que José é Jacó falando do seu filho José. E ele diz que José, ele seria tão abençoado por Deus, que ele iria receber bênçãos que viriam do alto, ele iria receber bênçãos que viriam de baixo, e ele iria receber bênçãos que iriam vir e se expandir do peito e da madre. Isso fala de bênçãos que iria avançar para toda a descendência a partir de José. Filhos abençoados, filhos, tanto filhos naturais quanto filhos espirituais. Agora preste atenção aqui. Para que José pudesse experimentar bênçãos dos céus que está em cima, do abismo que está embaixo, e bênçãos que iriam se estender para os seus filhos e para os filhos de seus filhos, José ia precisar de superar algumas barreiras no meio do caminho. O início do texto que nós lemos diz que José é um ramo frutífero, e um ramo frutífero cujos seus galhos ultrapassam os muros. Os muros são as barreiras do meio do caminho. E todo homem e mulher de Deus que frutifica com muitos filhos, ele, assim como José, ele supera as barreiras que aparecem no meio do caminho. Ele consegue ultrapassar os muros que aparecem na sua frente. Eu vou falar para você de alguns muros que apareceram na frente de José, que aparecem na frente de todos nós, na nossa caminhada e na nossa trajetória de vida. Um primeiro muro que aparece na frente de José foi um problema que ele enfrenta dentro de sua própria casa. O primeiro grande problema que José enfrenta foi um problema na sua família, porque foram os seus próprios irmãos que tramaram contra José, lançaram José dentro de uma cisterna na intenção de matá-lo e acabam vendendo ele como escravo. José consegue superar esse problema e ele consegue frutificar mesmo tendo problemas dentro de casa. Sabe quem que gera filhos espirituais? Aqueles que não param a sua caminhada mesmo quando estão enfrentando problemas dentro da sua casa, problemas na família. José não deixou de crescer e de frutificar porque ele enfrenta um problema com seus irmãos. Ora, se José não parou de crescer e de frutificar porque ele está enfrentando um problema dentro de casa, você tem pensado em parar a sua caminhada de frutificação? Por quê, meu irmão? Um segundo muro que José se depara, que é um problema que nós também nos deparamos, foi um problema de injustiça. José, ele é vendido como escravo, cai na casa do Potifar e ele começa a trabalhar, e tudo que José bota a mão ali na casa do Potifar prospera, cresce. Só que José é acusado falsa e injustamente, você conhece a história, de ter cometido um pecado que ele não cometeu. Mesmo sofrendo injustiça, José não deixa de frutificar.
José continua crescendo e ele continua ultrapassando esses muros. Irmão, talvez você esteja sofrendo algum tipo de injustiça, seja no ministério, seja no trabalho, seja dentro da sua célula. Se você quer gerar filhos espirituais, você não pode parar a sua caminhada por causa de uma injustiça que você está sofrendo. O texto que nós lemos diz que José é um ramo frutífero cujos seus galhos ultrapassam os muros. José não parou pela injustiça que ele sofreu. Você tem pensado em parar por causa de quê, minha irmã? Se nós queremos gerar filhos espirituais, precisamos de continuar crescendo e frutificando, mesmo que estejamos sofrendo injustiça. O terceiro problema que José enfrenta, que todos nós nos deparamos e enfrentamos também, é um problema de ingratidão com amigos. José, ele está no cárcere, e lá no cárcere ele faz amizade com um copeiro e com um padeiro de Faraó. Ali dentro daquele cárcere ele ajuda esses dois homens, faz amizade com eles e serve esses dois homens. José interpreta o sonho de um deles e diz: olha, um de vocês dois vai sair daqui dessa prisão, vai chegar lá diante de Faraó. Quando você chegar diante de Faraó, lembra que nós somos amigos, lembra de mim. Então um deles é solto, chega diante de Faraó e ele se lembra de José. O terceiro problema que José enfrenta no meio da sua caminhada é o problema da ingratidão. É você ter pessoas que você ajuda, faz, e quando você precisa, parece que elas se esquecem de você e do que você fez. Só que o texto que lemos diz que José é um ramo frutífero, cujos seus galhos ultrapassam os muros. José não deixou de crescer e de frutificar, porque ele sofreu ingratidão no meio da sua caminhada. Porque ele teve decepção com amigos. José continuou a crescer e a frutificar para gerar depois muitos filhos. Se José não parou por causa da ingratidão que ele sofreu, você tem pensado em parar por causa de quê, meu irmão? Geram filhos espirituais aqueles que continuam fazendo o que Deus os mandou fazer, mesmo que eles passem por momentos de ingratidão. E olhando isso, eu tenho falado com Deus. Eu escrevi esse livro aqui, ó, Frutificação, a ordem divina para crescer. Eu tenho falado com Deus. Desde a criação do homem, o Senhor deu uma ordem para o homem, para ele frutificar, para ele gerar filhos, frutificar e crescer. Isso envolve a frutificação e o crescimento em todas as áreas da sua vida, irmão. Mas por que? A minha pergunta é: por que? Se o Senhor deu essa ordem, por que muitos filhos de Deus não frutificam? Então Deus me falou: é porque eles param diante dos muros. Na hora que os muros aparecem, eles param, eles não avançam. Então a minha pergunta é: Deus, eu não quero parar nunca diante de um muro. Eu quero ser como José, e eu preciso que o Senhor me ensine, na minha trajetória como líder, a eu avançar os muros, frutificar todos os dias e gerar bênçãos que venham do peito e da madre, que vai alcançar filhos e filhos e filhos que serão gerados depois de mim. Me ensina, Deus. Então Deus me ensinou alguns pontos que eu vou passar para você agora. Se nós queremos viver essa frutificação que Deus promete na sua palavra, a primeira coisa que nós precisamos fazer é não deixar o desânimo nos abater a ponto desse desânimo se transformar em uma depressão, irmãos. Todas as lutas que José enfrenta,
Ele enfrentou em uma das fases mais importantes de qualquer indivíduo. Ele começa a enfrentar o problema na sua casa na transição da adolescência para a juventude. José tinha todos os motivos do mundo para se transformar em um adulto desanimado e depressivo. Mas ele não permitiu esse desânimo se prolongar a ponto de se transformar em uma depressão. O diabo quer fazer o desânimo que está te atormentando nesses dias, ele quer fazer esse desânimo se prolongar para lançar em você uma depressão. Porque se o diabo consegue lançar em você uma depressão, ele rouba as suas energias, ele rouba as suas forças de você lutar pelas coisas mais importantes da sua vida, de você lutar pela próxima geração que vem a partir de você lutar pela realização dos seus sonhos. Então nós precisamos de reagir logo no início do desânimo. E uma das maneiras que nós podemos reagir logo no início do desânimo é pedir ajuda. É ter pessoas ao nosso lado que nos acompanham através de um discipulado, que nos acompanham através de um relacionamento espiritual profundo e pedir ajuda para sair dessa. Porque se você vai tentando vencer sozinho e isso vai prolongando, o risco de você entrar numa depressão é muito grande e isso faz com que o diabo ele domine o seu futuro. A segunda coisa que Deus me ensinou a respeito da vida de José, se você quer superar os muros e frutificar gerando muitos filhos, você precisa ficar atento e vigilante quanto às ciladas do pecado. E essa eu quero que você olhe para o vizinho que está do seu lado e fala para ele assim: irmão, abre o olho e vigia para não cair nas ciladas. Você sabe que o José, quando está trabalhando na casa do Potifar, o Potifar tinha uma esposa. E como é que era o nome da esposa do Potifar, você sabe? Eu dei um nome para a esposa do Potifar que chama-se Potifona. Alguém falou Potifeia, eu acho que era ela bonita. Potifeia. Todos os dias a Potifona vinha tentar José. Um dia, diz a Bíblia, que a Potifona falou assim: hoje eu pego ele. Então o José estava lá arrumando, talvez, um cômodo da casa. E a Bíblia diz que a Potifona chega perto do José, tira a sua roupa todinha e vai correndo para cima do José e fala: Josézinho da mamãe, vem cá que hoje eu vou pegar você. E o que a Bíblia diz que o José faz? Fala para o seu vizinho: vazou. Diga: partiu. Sabe o que o José fez? Não brincou com o pecado, irmão. Sabe o que o José fez? Ele não pagou para ver. Existem pessoas que o diabo não consegue parar essas pessoas no desânimo, na depressão. E aqui tem muitos desses. Gente que passou por cada provação na sua infância, na sua adolescência e até os dias de hoje, passa cada luta. Mas você é um guerreiro, você está de pé. É uma guerreira, é uma mulher valente, está de pé. É assim igual José, o diabo não consegue parar algumas pessoas no desânimo, irmão. Mas quem o diabo não consegue parar no desânimo, ele vai tentar parar no pecado. E é aí que nós precisamos de ficar atentos. Irmãos, o diabo armou para José cair no pecado, porque se José cair no pecado, todos os sonhos iriam por terra. O que aprendemos aqui com José é: eu não posso brincar com coisa séria. E eu quero dizer para algumas pessoas aqui: não brinque com coisa séria. Tudo aquilo que é grande, que um dia destruiu um homem de Deus, começou pequenininho, com uma simples conversa nas redes sociais. É um simples bate-papo de oi, é um simples bate-papo com palavrazinhas que não tem nada a ver, que vai destruir os seus sonhos e o projeto de Deus para a sua vida. Então, em nome de Jesus, não brinque com coisa séria, elimine logo. Sai fora enquanto é tempo.
porque a cada dia que passa, o negócio fica mais perigoso. Existem pessoas que elas caem na cilada de um pecado moral. Outras, elas caem na cilada de um pecado de desobediência a um chamado específico de Deus. Não é um pecado moral, mas é um pecado de desobedecer ao chamado do Senhor. E um grande exemplo que nós temos desse na Bíblia é o de Jonas. Jonas, ele recebe um grande chamado de Deus para pregar para uma cidade chamada... Aí ele sai em uma direção contrária e vai para uma outra cidade chamada... E quando Jonas comete o pecado de fugir da direção que Deus havia dado, Jonas entra num navio e o navio que Jonas está começa a sofrer uma grande tempestade e um monte de gente que não tinha nada a ver com a desobediência do Jonas sofre uma tempestade porque ele estava ali. O meu maior medo de cometer o pecado, de desobedecer a um chamado de Deus sobre a minha vida, é fazer com que pessoas da minha família, elas venham sofrer uma tempestade por causa da minha desobediência. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não tirou você de onde tirou e fez a obra que Ele fez na sua vida para você ficar com esse envolvimentozinho mais ou menos na obra dEle. Não desobedeça ao chamado que Deus tem para você. Deus tem te chamado para gerar filhos espirituais. Você sabe disso. Lá, daquele lugar que Deus te tirou, e a obra que Ele fez na sua vida, você sabe que não foi à toa. Você sabe o que você tem que obedecer. Está na hora de gerar os filhos espirituais. A terceira coisa que eu aprendo aqui com a vida de José: se nós queremos avançar frutificando, nós vamos precisar de acreditar na graça e no favor de Deus sobre a nossa vida. Eu fiz esse exercício aqui com vocês. É impressionante como algumas pessoas não acreditam que o favor de Deus está sobre a sua vida. Ô irmão, Deus tem derramado uma graça e um favor sobre a sua vida para você realizar coisas extraordinárias. Por que você não assumiu o projeto que Deus fez passar na sua frente? A oportunidade chegou para você. Meu irmão querido, por que você está terminando esse ano sem assumir o compromisso que Deus te chamou para assumir? José, aonde ele estava, ele tinha uma crença. E a crença é: a graça de Deus está sobre a minha vida. E ele prospera até dentro de uma prisão. Ele prospera na casa do Potifar. Ele prospera como governador do Egito, porque não importa o lugar. O que importa, a bênção de Deus, se ela está sobre mim. Sabe, meu irmão, para vencer esses desafios que aparecem no nosso dia a dia, é preciso acreditar nesse favor de Deus. Muitas coisas que vocês vivenciam aqui em Nova Iguaçu é favor de Deus. Esse favor está sobre a sua vida para que você possa experimentar coisas extraordinárias também na sua vida. Nas coisas que envolvem sua família, nas coisas que envolvem o seu trabalho. Há um favor de Deus sobre vocês e você precisa se apossar desse favor, irmão, acreditando. A Bíblia conta a história de alguns homens que acreditaram nesse favor e eles conseguiram realizar feitos extraordinários. Um deles foi Neemias. Neemias capítulo 1, o último versículo do capítulo 1 de Neemias termina dizendo assim: então era eu um copeiro do rei. Por que o último versículo do capítulo 1 de Neemias termina dizendo então era eu copeiro do rei? Porque foi um simples copeiro do rei que reconstruiu uma cidade inteira que havia sido destruída em 52 dias. Levantou os muros de toda essa cidade em 52 dias.
Esse copeiro do rei não tinha experiência em coordenação de grandes equipes. Ele não tinha experiência nenhuma com construção e com obra. Ele era simplesmente um copeiro do rei. Mas ele era um copeiro do rei que acreditava de que o favor de Deus estava sobre a sua vida. Então por isso, na hora que aparece para ele o desafio, ele topa o desafio e ele reconstrói a cidade. Talvez você esteja fugindo de desafios que Deus está te chamando para entrar, porque você diz, mas eu sou um simples. Eu sou um simples isso. Eu sou um simples aquilo. Aí você coloca aí o nome que você quiser, que fica falando aqui na sua mente. Eu sou uma simples pessoa assim. Você é uma pessoa em que o favor de Deus te alcançou. Você pode realizar coisas extraordinárias, sim. A Bíblia conta a história de um outro homem, chamado Gideão. Juízes, capítulo 6, diz que o Gideão estava malhando trigo no lagar para proteger, defender o seu e da sua família, porque todas as vezes que Israel estava para colher, os midianitas vinham e roubavam a colheita de Israel. Para proteger a sua colheita, Gideão está ali no lagar, malhando o trigo escondidinho. E a Bíblia diz que um anjo de Deus vem visitar Gideão e fala bem assim, ei, você aí, Gideão, você é quem vai livrar Israel da opressão de 7 anos dos midianitas. E aí o Gideão olha para o anjo e fala, como eu sou o menor da casa de meu pai, a casa do meu pai ela é menor da de Israel, eu não tenho condição nenhuma de fazer isso. Então o anjo vira para Gideão e fala bem assim, vai nessa tua força, varão valoroso. Tem um homem do seu lado? Dá uma balançada nele e fala para ele, vai nessa tua força, varão valoroso. Tem uma mulher do seu lado? Balança ela de vontade e diga, vai nessa tua força, varoa valorosa. Olhe para mim. Quando o anjo disse para Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso, sabe o que o anjo estava querendo dizer? Gideão, acredite mais em você. Você não é qualquer pessoa. Você tem muito valor para Deus, Gideão. Irmão, pare de ficar justificando que você não vai topar ou não topou o desafio que apareceu na sua frente por causa do seu histórico do passado. Minha irmã, nunca mais fique justificando, porque lá atrás eu sofri, porque eu não tive pai que cuidou de mim, porque eu não tive mãe que investiu na minha vida, porque eu passei por isso. Escute, Deus não quer saber o que foi o histórico do seu passado, Deus quer saber qual é a sua decisão do presente, porque dependendo da sua decisão do presente, Ele vai escrever uma poderosa história a respeito do seu futuro. Em nome de Jesus, acredite mais em você, meu Deus. Acredite mais em você. A hora que aparecer uma oportunidade de Deus na sua frente, lá dentro daquele trabalho, fala, eu vou topar esse desafio porque a graça de Deus está sobre mim. A hora que aparecer uma oportunidade para abrir uma nova célula, para abrir um point em um lugar, para abrir um projeto em uma outra cidade, levante e diga, eu vou agarrar essa oportunidade porque o favor de Deus está sobre mim. É assim, irmão. É isso aí. Aleluia. Sabe, se nós queremos ser como José, frutificar, gerando filhos, nós vamos precisar de aprender a resolver problemas com sabedoria e uma boa conversa. Diga comigo, resolver problemas com sabedoria e uma boa conversa. Porque se você não tem sabedoria e uma boa conversa, na hora que você se depara com um problema, você pode piorar o problema. Você conhece gente assim? Diga ai, ai, ai.
Se eu quero superar os problemas e continuar a crescer e frutificando, eu preciso de sabedoria e uma boa conversa. Eu vou dar aqui um exemplo de José. O José, ele quando os seus irmãos lançaram ele dentro de uma cova, a intenção era matar José. E sabe por que eles não mataram? Porque José, com sabedoria e uma boa conversa, conectou com o coração de um dos seus irmãos. Uma boa conversa, quando conecta com o coração de outra pessoa, você ganha a conversa. Então José conectou com o coração de um dos seus irmãos, e quando ele conectou com o coração de um dos seus irmãos, ele convenceu todos os outros: não vamos assassiná-lo, vamos vender ele como escravo. Quando José está na casa do Potifar, e a Potifona vai dizer de que o José tentou agarrá-la, na hora que o Potifar chama José, fala: José, que história é essa, José, que a Potifona está dizendo que você tentou agarrá-la? O José sabe conversar com Potifar, e ele conecta com o coração de Potifar. O normal era Potifar mandar arrancar a cabeça de José ou matar José enforcado. Mas José, em uma conversa, ele conecta com o coração do Potifar, e o Potifar fala: sabe o quê? Manda prender esse menino. Ô irmão, existem problemas que você está passando hoje, que lá atrás, se você soubesse conversar com sabedoria, você evitaria o furacão que você está vivendo na vida hoje. Líderes de célula, pastores, precisam de muita sabedoria para resolver problemas na conversa. Eu estou conversando com a minha equipe todos os dias. Muita sabedoria. A Bíblia diz em Tiago: quem tem falta de sabedoria, peça, porque Deus dá. E Ele dá liberalmente. Ó, irmão, se você pedir sabedoria, Deus é generoso para dar, mas Ele dá com vontade. É o que diz a Bíblia. Então, todos os dias eu estou diante de Deus e eu estou falando: Deus, me dá sabedoria, porque eu tenho hoje que conversar com tanta gente e resolver tanto problema, e eu não posso falar besteira. Diga para o seu vizinho: você precisa evitar de falar besteira. Fala para ele, né? Você conhece alguém que fala besteira e piora essa história? Bota a mão na cabeça, não aponta a pessoa, só bota a mão na sua cabeça e fala: ai, ai, ai. Deixa eu contar uma história para vocês que eu ouvi há um tempo atrás e eu aprendi muito com essa história. Um certo pastor, ele chegou em casa depois de trabalhar o dia inteiro com o seu táxi, e ele parou, estacionou o seu táxi, e quando ele chegou em casa, na hora que ele abriu a porta da sala da sua casa, ele encontrou a sua esposa com a mão na cintura, tremendo o joelho, com o dedo apontado para ele assim. A mulher botou a mão na cintura, tremeu o joelho. Cadê os homens? Bota a mão na cabeça e diga: ai. Você já sabe o que eu estou falando, né? Então, ele, na hora que entrou, que viu a mulher com a mão na cintura, com a perna tremendo e o dedo assim, ele falou: boa noite, minha filha, tudo bem? E ela, com a mão na cintura, tremendo a perna, falou: boa noite nada, eu vou logo dando um aviso para você. Ou você amanhã troca aquele sofá velho que está aqui dentro da nossa sala, ou quando você chegar do seu trabalho, esse sofá velho vai estar lá fora no quintal pegando fogo. Você ouviu? E ele parou assim, e ele respirou fundo e ele disse: minha filha, me separar de você eu não vou me separar, mas uma coisa eu te digo: se eu chegar em casa no meu trabalho amanhã e esse sofá velhinho estiver lá fora no quintal pegando fogo, enquanto eu for vivo aqui dentro dessa casa, nunca mais entro no sofá. Macho esse cara, né? Foi trabalhar. E ele disse, contando numa roda de amigos pastores, que ele trabalhou o dia inteiro. Quando foi dando por volta de 4 horas, o momento dele chegar em casa, ele lembrou da história do sofá. E ele falou que começou a dar uma dor de barriga nele, que ele falou assim: sangue de Jesus tem poder. Se eu chegar em casa e aquela mulher doida botou fogo naquele sofá, o que vai ser da minha vida? Foi correndo, estacionou o carro. Na hora que
ele estacionou o carro, que abriu o portão do seu quintal, que ele olhou para o quintal, não tinha nada lá, foi correndo para a sala, abriu a porta da sala, na hora que ele olhou, o sofá velhinho estava lá no lugar, diga aleluia. No dia seguinte ele foi trabalhar de novo. Trabalhou o dia inteiro, 5 horas da tarde, ele estacionou o carro, na hora que ele abriu a porta do carro, ele sentiu um cheiro de queimado. E ele lembrou de novo, falou: sangue de Jesus tem poder, aquela mulher doida não colocou fogo no sofá ontem, colocou hoje. Meu Deus, tem misericórdia na minha vida. Foi correndo para o quintal, abriu o portãozinho, quando olhou lá no quintal, não tinha nenhum sofá lá. Eu acho que o cheiro foi psicológico. Abriu lá a porta da sala, quando ele olhou, o sofá velhinho estava lá no lugar, diga aleluia. No terceiro dia ele foi trabalhar, e quando foi 11 horas da manhã, o telefone celular dele toca. Quem era? A esposa. Então a esposa, com uma voz meiga e mansa, vira para ele e fala: meu bem, eu estou te ligando porque eu preparei um almoço muito especial para você hoje, com aquela comida que você mais gosta, meu amor. Eu preparei para você, meu amor, pudim de doce de leite e pavê de chocolate. E tem mais uma coisa, meu amor, eu comprei uma camisola nova, vem para casa almoçar comigo. O que você acha que o pastor fez? Comprou o sofá? Nada, foi para casa desfrutar isso tudo. Chegou em casa, aquela mesa maravilhosa, com aquele almoço maravilhoso, e ele desfrutou daquele almoço maravilhoso. Acabou de desfrutar daquele almoço maravilhoso, ele foi e desfrutou daquela sobremesa maravilhosa. Acabou de desfrutar da sobremesa, ele foi desfrutar a sobremesa da sobremesa. E de repente a sua esposa, deitada aqui no seu peito, vira para ele e fala: meu bem, quando você puder, troca aquele sofá velhinho da nossa sala. Ele se levantou e falou: minha filha, amanhã eu não vou trabalhar, nós vamos no shopping, eu vou comprar um sofá novo, uma mesinha de centro, um tapete e qualquer móvel que a nossa sala tiver precisando. Agora eu quero que você fale para o seu vizinho assim: por favor, aprende a conversar comigo, aprende. Olha só, irmão, quem sabe conversar, consegue tudo. Quem não sabe conversar, não consegue nada. Quem sabe conversar, consegue até aquilo que não tinha direito. E quem não sabe conversar, até aquilo que tinha direito perde. Se nós queremos avançar frutificando e gerando muitos filhos espirituais, nós vamos precisar de ter sabedoria para conversar. Lá na sua casa, meu irmão, ao seu casamento lá, se você quer solucionar alguns problemas que estão acontecendo na sua casa, no seu casamento, vocês dois vão precisar de parar de ficar brigando todas as vezes que vão conversar sobre certos assuntos, e vão precisar de ter sabedoria para resolver esses problemas sérios que chegaram nos últimos meses lá na sua casa. Sabedoria para conversar. Existem pais que estão perdendo filhos para o mundo porque não tem sabedoria para conversar. Eu sei que você tem problemas, eu também tenho. Mas nós precisamos da sabedoria de Deus para conversar da maneira certa e resolver esses problemas. Existem líderes de célula que estão perdendo gente para outras células, perdendo para outra igreja. Por quê? Porque não sabe parar para conversar. Faz um carinho no ombro do seu vizinho e fala: eu estou amando você ouvir essas coisas aqui. Fala para ele. Para a gente quase terminar, duas coisas. Se nós queremos frutificar gerando muitos filhos espirituais, vencendo as barreiras e os problemas,
nós precisamos de aproveitar as oportunidades que Deus faz aparecer na nossa frente. Em todos os lugares que José frutificou, irmão, ele agarrou oportunidades. Todos os dias está aparecendo na sua frente uma oportunidade de Deus, para que você possa frutificar na sua vida e no ministério. Essa oportunidade, ela normalmente vem através de uma pessoa que você irá servir, através de uma pessoa que vai aparecer com uma necessidade para você servir. Então eu quero que você pense, quando aparecer alguém necessitando, quando aparecer alguém precisando de algo, essa pode ser uma oportunidade que Deus está me dando. A oportunidade que mudou a história da vida de José do dia para a noite veio quando ele estava servindo o copeiro e o padeiro dentro da prisão. A oportunidade que vai mudar a história da sua vida, ela pode estar aparecendo dentro de uma pessoa que chegou lá dentro da sua célula com uma necessidade violenta e ela não tem nada aparentemente para te oferecer hoje. Mas essa pessoa que chegou lá, ela é a oportunidade que Deus está colocando à sua frente. Jesus, ele estava lá no dia da crucificação e tinha um ladrão de um lado e outro ladrão de outro. Então, de repente, um ladrão vira para Jesus e fala assim: ei, Jesus, tu não és o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, faz alguma coisa e tira a gente daqui. Então, o outro ladrão que estava do outro lado virou para aquele e falou bem assim: para de falar besteira. Você está falando muita bobagem. Ele não fez nada de errado para estar aqui não. Eu e você nós fizemos. Então ele virou para Jesus e falou assim: mestre, quando o Senhor entrar no paraíso, por favor, lembra-te de mim. Jesus falou: meu filho, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Esse cara agarrou a oportunidade, gente. Ele agarrou a oportunidade. No mundo existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas que zombam e desprezam das oportunidades, e existem aquelas que agarram as oportunidades. Quem é você? Essa semana, Deus está colocando muitas oportunidades na sua frente. Agarre essas oportunidades. Por favor, fique de pé. Eu quero orar por vocês. Pode vir a equipe de adoração. Eu quero orar por vocês por duas coisas. Preste atenção. Muita atenção no que eu vou dizer. Número 1. Que você não pare de fazer o que Deus mandou você fazer por qualquer problema que apareça na sua frente. Não pare. Não pare. Ouviu, minha irmã? Não pare. Pode ser uma muralha muito gigante. Não pare. Porque a recompensa, ela já está preparadinha para você. Agora, a segunda coisa. Desfrute da bênção do Todo-Poderoso. O texto que nós lemos, Jacó está dizendo: o Deus Todo-Poderoso, fala assim, ó, me abençoará. Eu quero que você desfrute dessa bênção do Todo-Poderoso que vem dos céus, lá de cima. Lá em cima está o trono da glória de Deus. Então existem coisas de que aos olhos humanos elas são impossíveis de acontecer. Mas se nós estamos preparados para desfrutar da bênção que vem lá de cima, do dia para a noite a sua vida inteira pode mudar. Porque lá de cima vem uma palavra de Deus e diz: chega! Que mude a história da vida dele hoje. Chega! Em um dia José, ele é escravo, ele é prisioneiro. E no outro dia ele é já governador de todo o Egito. Veio da onde isso? Lá de cima. Desfrute da bênção de Deus que vem lá de cima e desfrute da bênção de Deus que vem lá de baixo. Aponta assim lá para baixo e diga: bênção lá de baixo. O que é essa bênção que vem lá de baixo? É uma bênção que vem de Deus. A
apesar de estar lá embaixo, é uma bênção que vem de Deus. Lá embaixo, a Bíblia diz que está o inferno. Como pode vir uma bênção de Deus do inferno? Eu vou te explicar. É porque lá no inferno existem coisas que um dia o diabo roubou de você, da sua casa, da sua família. Então, quando o texto diz, foi exatamente isso que o diabo tinha feito com José. Tinha roubado muita coisa de José. Mas um dia Deus lá do seu trono deu uma ordem para Satanás lá embaixo e disse: Satanás, devolve tudo que você roubou de José. Devolve tudo que você roubou de José. Devolve tudo. Devolve tudo. Você está entendendo? Eu quero dizer de que haverá um tempo de restituição da parte do Senhor jamais experimentado por vocês. Tudo aquilo que um dia o diabo roubou, a restituição de Deus virá. A restituição de Deus virá sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre o ministério. Haverá restituição completa. Agora, irmãos, se você olhar o que o diabo roubou de José e depois a vida de José como estava, você vai fazer uma comparação e falar assim: nossa, mas ele roubou isso, José ganhou isso. Porque todas as vezes que o diabo rouba alguma coisa de um filho de Deus, quando Deus manda devolver, a devolução nunca vem da mesma maneira com que foi roubado. Sempre vem 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais, multiplicadas vezes mais. Você entende? Multiplicadas vezes mais. E agora, para terminar, Deus te abençoará com as bênçãos dos céus que está em cima, com as bênçãos do abismo que está embaixo. E a terceira bênção, bota assim a mão no peito e diga: bênção do peito. E abre a mão assim e diga: e da madre. Do peito, aquilo que Deus vai entregar na vida de vocês vai ser tão grande, mas tão grande, que não vai parar em vocês. Vai se estender para os seus filhos e para os filhos de seus filhos e para toda geração a partir de você. É bênção do peito e da madre. É bênção do peito e da madre. E se é para você isso que eu estou falando, adore